Bus, nosso coordenador de política, que vai nos ajudar a lembrar quase tudo que aconteceu essa semana, né, Bus? Que começa a semana com a guerra, Israel, Estados Unidos atacando o Irã revidando, e a gente, claro, aqui no Brasil acompanhando como o Brasil vai fazer toda a condução da diplomacia, das conversas aí entre todos os países, principalmente com os Estados Unidos, já que o presidente Lula teria uma agenda com o Trump em março, mas tudo vira a partir de quarta-feira por causa do Daniel Worcaro, né, Bus? Pois é, Nath, bom dia para quem está nos assistindo. Uma semana intensa, de muitas movimentações e conforme as revelações vão vindo à tona, mais o circuito político fica tenso e tensionado em relação ao que pode acontecer daqui para frente. Como a gente tem falado aqui desde janeiro, é uma preocupação muito grande de todos os parlamentares, porque existe aqui um elo entre governo, oposição, centrão, todos eles, em algum modo, há citação da relação de Daniel Worcaro. Então, é constrangedor para todas as alas da política e, por isso, existe uma preocupação. Tanto é que, nessa semana, a gente percebeu ali uma forma, talvez, de evitar se falar no assunto dentro do Congresso. Hugo Mota, o presidente da Câmara, quando perguntado sobre o caso, não quis comentar. Alcolumbre também não faz nenhuma manifestação pública em relação a isso. E, claro, outras lideranças políticas, como o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, que também foram citados nessas mensagens, também evitam fazer qualquer tipo de posicionamento em relação ao processo, em relação ao vazamento dessas mensagens. Ciro Nogueira até divulgou uma nota dizendo, olha, eu converso com todo mundo, né? Eu respondo todo mundo, e não é porque eu respondo todo mundo que eu sou amigo de todo mundo. Basicamente é o que a nota dele diz. Mas, Nath, existe uma tensão política muito grande nesse quesito, e acho que a semana termina com essa tensão. O Congresso está voltado e muito preocupado com o que vai vir pela frente. Porque até aqui a gente só tem as revelações iniciais. O que está sendo vazado nesse momento são só, talvez, a ponta do iceberg do que vai vir pela frente. Até agora você tem citações a ex-presidente, ao presidente Lula, ao governador de Brasília. Enfim, você tem citações a pessoas que a gente já tinha indícios e já tinha mostrado aqui no Metrópolis que tinham algum tipo de contato. A gente relembra aqui, é importante relembrar, o Worcaro esteve com o presidente Lula no Palácio do Planalto, isso o próprio Palácio do Planalto já admitiu. O Fabiano Zettel, né? Foi o principal doador de campanha do ex-governador, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ele tem essa relação, o cunhado de Worcaro tem essa relação com a oposição, porque foi o maior doador tanto de Tarcísio quanto de Jair Bolsonaro. No caso de Worcaro, se reuniu com o presidente Lula. Então, quando a gente olha o panorama, Nath, realmente todas as alas da política estão tensas, porque existe uma preocupação muito grande do que virá pela frente. Até aqui, a gente tem, basicamente, nas mensagens que são vazadas agora, de quarta-feira para cá, a comprovação do que a gente já tinha, de que realmente houve um encontro com Lula, de que realmente houve um encontro com Ibanez Rocha, de que realmente houve ali o encontro com políticos, a própria disposição de jatinhos e helicópteros, enfim, para políticos. Tudo isso a gente já tinha indícios. Agora veio os prints para reforçar essas teses. Mas o que virá pela frente é a maior preocupação. Isso porque, por exemplo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, é um dos citados no que a gente tem de prints até aqui. Então, é importante a gente observar como é que vai ser daqui para frente, porque a CPMI do Master ou CPI do Master, qualquer uma das duas que vinha se tendo uma pressão, a gente percebe que arrefeceu esse debate aqui em Brasília. E, obviamente, a gente sabe que não arrefeceu porque o assunto mudou. A gente sabe que arrefeceu porque existe uma preocupação política de todos os lados de que, uma vez aberta, e se aberta uma CPMI ou uma CPI, o prejuízo político poderia ser incontável, tanto para a oposição, quanto para o governo, quanto para o centrão. Então, como não tem como calcular o tamanho do prejuízo para nenhum grupo, houve um arrefecimento desse debate e
Alcolumbre é, sim, pressionado a deixar esse debate ainda mais abafado e não convocar uma sessão do Congresso, justamente porque se convocar vai ter que fazer a leitura dos requerimentos para essas CPIs. Bus, acho que das preocupações aí de todo mundo que está envolvido, né, e a gente não sabe ainda, porque as investigações estão acontecendo, é uma delação do Daniel Vorcaro, né, justamente para a defesa dele conseguir ali juntar ou dar sentido a todas essas mensagens que estão surgindo, né, que estão sendo vazadas de alguma forma, que a imprensa tem tido acesso, algumas, inclusive já reveladas dentro ali, né, da decisão do ministro André Mendonça lá na quarta-feira para os 4 mandados de prisão preventiva, deles Daniel Vorcaro e Fabiano Zetto, do Sicário também, e mais diversos sendo vazados aí, a imprensa tendo acesso. Tem um montão de informação que está solta aí, né? A gente consegue interpretar com o pouco que a gente já sabe do esquema que tinha ali por trás, mas ainda não tem a narrativa completa, né? Como funcionava exatamente tudo isso. A PF está montando isso, mas claro, imagino que quem está envolvido está desesperado por uma delação do Daniel Vorcaro, porque daí é ele contando absolutamente tudo. Claro, tudo ali também precisa ser provado, né? A gente viu muito o valor ali da delação, como por exemplo no caso da trama golpista, o próprio Mauro Cid, que fez todo o relato, né, para a polícia, para a justiça, para conseguir negociar a sua diminuição de pena. Ele realmente conseguiu, né? Foi quem saiu melhor de todas as condenações. Daniel Vorcaro, num caso como esse, com várias pessoas envolvidas, tem sempre essa corrida de quem vai fazer a delação premiada antes. Todo mundo não pode fazer, que senão ninguém quase vai preso, mas imagino que tem essa expectativa, né, Bus? Com certeza, Nath. E aí, delação é um caminho totalmente escuro para quem está com medo de ser, né, envolvido no caso, porque delação, o Vorcaro vai falar o que ele quiser. E aí, obviamente, como a Polícia Federal tem dado indícios, delação só vai ser fechada se ele realmente entregar muito, né? Se ele entregar, de fato, todo o esquema, porque se ele entregar só uma parte ou se a Polícia Federal constatar que ele só está falando sobre o que convém, claramente esse acordo de delação não vai ser aceito. Como você bem relembrou, houve um acordo de delação lá atrás com o Mauro Cid na trama golpista. Isso impulsionou as investigações e trouxe resoluções mais rápidas para o caso, justamente porque Mauro Cid deu os indícios de quem tinha falado, onde tinha falado, como é que tinha sido. Isso com certeza ajudou. No caso de Vorcaro, certamente, se ele resolver falar, vai ajudar a elucidar o caso talvez mais rapidamente. Mas há uma preocupação na classe política e tanto há que a classe política já está se blindando agora, né? Tentando fazer um voto de silêncio ali no Congresso para não instalar nenhuma CPMI, nenhuma CPI em relação a esse caso, porque sabe que também começa a vazar essas mensagens que a Polícia Federal agora envia para a CPMI do INSS algumas coisas, a determinação veio do Mendonça, mas se vier uma delação vai começar a vazar outras coisas que a gente nem sabe, porque claramente o Vorcaro tinha acesso a muitas informações e a todos os poderes. E isso, Nath, é um fato a se constatar. Uma delação poderia ser prejudicial não só no Congresso, no Executivo, no Judiciário também, porque você tem citações a ministros do Supremo, você tem citações a ministros do governo Lula, né, ao próprio presidente Lula. Ele diz ali que o encontro teria sido ótimo. Tem essas doações, por exemplo, a gente não sabe qual é o elo dessas doações de campanha lá atrás, ainda na campanha, né, quando você tem o cunhado de Vorcaro fazendo doação a Tarcísio, a Jair Bolsonaro, tudo isso pode estar interligado. É claro que a gente aqui está fazendo uma suposição, não existe qualquer prova de qualquer ilícito nessas doações, pelo contrário, elas estão lá comprovadas com recibo, com tudo no site do TSE. Mas a gente não sabe quando começou essa teia, de fato, de desmoralização e de corrupção dentro do Banco Master, que veio a trazer tudo isso até o ponto da liquidação. A gente sabe que houve ali um ápice, que foi a tentativa de compra, né? Pelo BRB, quando o BRB tenta comprar o Master, é ali que se acende o alerta generalizado. Mas a investigação aponta, talvez,
de uma omissão do Banco Central na gestão de Campos Neto. Isso também não está comprovado, mas se tem uma suposição que isso pode ter acontecido. Então, tem muitas respostas que ainda carecem de provas e de constatações. Se Vorcaro falar, pode com certeza atingir em cheio a classe política e aí, certamente, será de todos os lados, não só do governo, nem só da oposição. É unânime esse prejuízo, talvez, que possa ser a delação de Daniel Vorcaro.